Boa noite. Nós estamos aqui esperando o pessoal entrar na live. Adriana Santana, Diego Avelar. Tudo bom, Diego? Saudade. Oi, Lude. Mameluque, meu afilhado. Ivone, que alegria vocês estarem aqui conosco. Obrigada, Diego. Maria Clara, Emerson. Sejam bem-vindos todos aqui para esse momento tão especial. Shirley, saudade, Shirlinha. Laís, que alegria. Meu primo, que gracinha, Júnior. Seja bem-vindo. Alisson. Ei, Perla, que alegria, minha prima também. Estarmos todos juntos aqui, Sueli. E Dom João acabou de entrar. Que alegria. Oi, Letícia, parabéns, Letícia. Neste dia nós estamos celebrando o dom de sua vida, que alegria. Dom João, eu vou pedir para o senhor solicitar aí a participação. Nós vamos ter esse momento aqui. Estamos todos na expectativa, alegres. Seja bem-vindo, Gui Fernandes. Todos os que estão. Esther, que alegria, Esther, saudades. Deus abençoe, seja bem-vinda à comunidade Descendência Sagrada Família. Aniele. Jaque, Maciel, sejam bem-vindos. É uma alegria nós, comunidade Filhos de Maria, estarmos todos juntos e reunidos para esse momento. Carolina, seja bem-vinda. Nós hoje vamos estar com esse tema tão precioso que é o lema de nosso arcebispo, Dom João Justino, dar testemunho da luz. E como é importante expressar para o mundo de hoje que está vivendo um tempo de escuridão em tantos sentidos. Seja bem-vinda, Mirelle, que alegria você aqui. Kátia, Jackson, Ricardo. Sejam bem-vindos. Professor André Ricardo, que saudade. Fabiano. Oi, Fabs, baby. Que gracinha, que alegria você estar aqui conosco. Elza Gonçalves. Vamos aguardando aqui a participação de nosso arcebispo, reverendíssimo Dom João Justino, para estar conosco nesse momento. Tainá, Juliana Borges, Paulo Rogério, seja bem-vindo. Obrigada, Mameluque. E felicidades em especial para Letícia hoje. Maria Marta, que bom você aqui, Marta. Estejam todos sendo bem acolhidos para este momento. Em que nesse mês da palavra nós vamos estar aprofundando. Boa noite, Ricardo, André Ricardo. Oi, Dom João. É importante você solicitar. Ele falou assim, agora estou aqui. Nós vamos apresentar aqui Dom João Justino,
nosso arcebispo, que vai estar participando conosco. Certo, Edu! estou apanhando aqui. Eu também, Dom, em cada live eu apoio um pouquinho. Mas nós vamos avançando em meio a esses novos desafios para evangelizar, né, Dom? Sim, sim. É Está uma grande. boa a minha voz? Estão ouvindo ou precisa colocar o fone? Para mim está ótimo, Dom. Sim. Tá? Eis-me Eu vou aqui. perguntar. Então, Dom, nós estamos nesse mês de setembro, que é o mês da palavra, né? Meditando a Sagrada Escritura, e a gente achou providencial para esse tempo de pandemia, para tudo que está acontecendo no mundo de hoje, o seu lema que é para dar testemunho da luz. E ao aprofundar neste tema hoje, eu percebi o quanto que era importante dentro dessa palavra algumas expressões como a identidade, a missão, a pessoa de João Batista, né, que é referente a essa palavra, que ele veio para dar testemunho da luz, ciente de que ele não era a luz. Eu queria que o senhor falasse um pouco para nós como foi o seu processo, a partir da experiência da palavra, de viver esse lema. E como que tem sido isso hoje, nesse tempo onde o mundo tem vivido uma expressão de escuridão, de angústias, de incertezas. Então, boa noite, Érica. Boa noite a todos os membros da comunidade Filhos de Maria que estão sintonizados conosco. Boa noite aos outros amigos, irmãos e irmãs que escolheram parar um pouquinho nessa noite para nos escutar. Também para se manifestar, não é? Porque não é apenas uma escuta, a pessoa pode se manifestar com as suas mensagens. Agradeço a vocês a oportunidade que me dão de participar de um momento como esse e de partilhar um pouco da minha experiência vocacional, posso dizer, de cristão, de sacerdote e de bispo. Primeiro eu gostaria de dizer como foi que este lema para o meu episcopado, como que eu o descobri na fé, na experiência da fé. Eu fui nomeado bispo no período do Advento. E o núncio me telefonou, me chamou para ir a Brasília, porque precisava conversar comigo. Foi uma viagem longa, porque cheio de pulgas atrás das orelhas, o que seria que o núncio desejaria falar comigo, que naquele momento era reitor do Seminário Santo Antônio, em Juiz de Fora. Bem, era a nomeação que o Papa Bento XVI havia feito para que eu fosse bispo auxiliar em Belo Horizonte. Nomeado bispo, e a primeira missão confiada pela Igreja, ser bispo auxiliar na Arquidiocese de Belo Horizonte. Pois bem, após o impacto inicial e a resposta positiva que se deu uns 2 dias depois, eu quis voltar a Juiz de Fora, minha terra, para pensar um pouco mais e rezar. No domingo seguinte, que era o terceiro domingo do Advento, eu já tinha dado meu sim, e pela manhã, rezando a oração da manhã, na capela, no seminário, estava sozinho, e eu também fiz daquele momento de preparação da pregação daquele domingo, e na liturgia das horas, nós temos um belo sermão de Santo Agostinho, que ele fala: João é a voz, Cristo a palavra. E no estilo de Santo Agostinho, ele diz: João era a voz passageira, Cristo a palavra eterna desde o princípio. Então, rezando, meditando, eu retomei o texto do prólogo de São João, me lembrando desta bela expressão, que já havia me tocado em outros momentos, que está lá em João 6 seguintes. Houve um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O tema da luz é um tema muito forte na experiência cristã.
Sem dúvida, porque Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E eu trabalhei muito esse tema nas aulas de eclesiologia, porque na eclesiologia do Vaticano II, o texto basilar se chama Lumen Gentium, luz dos povos. É o tratado, praticamente, a constituição dogmática, certamente a mais importante do concílio, sobre a teologia da igreja. O texto é sobre a igreja, se chama Lumen Gentium, luz dos povos. Mas nós sabemos que a luz dos povos não é a igreja. A luz dos povos é Cristo. Então, a igreja é iluminada por Cristo. Ele sim é a luz dos povos. Ele é o grande sol e a igreja é a lua, que inclusive tem as suas fases diferentes. Às vezes minguante, às vezes crescente, às vezes cheia, às vezes decrescente. Pois bem, esta é uma imagem muito antiga, que remonta à patrística, mas que tem toda a sua fundamentação na palavra de Deus. Eu dei aula há muito tempo sobre isso, diversas vezes. Era uma das partes que eu gostava muito de explorar com os alunos esse sentido, mesmo porque, humanamente, nós somos muito tendentes a valorizar, ou a imaginar, ou a insistir, talvez numa perspectiva um tanto equivocada, triunfalista da igreja, e revestindo a igreja de sol, vamos dizendo assim, e esquecendo que ela não é o sol, né? Ela é iluminada por Cristo, que é ele sim a luz dos povos, ele é o sol. Na vida nossa é a mesma coisa, nós somos essa lua, iluminados por Cristo. E João veio para dar testemunho da luz. Ele não era a luz. Uma analogia que eu vi, Dom, ao me aprofundar sobre esse tema foi justamente isso, né? Que João, ele não era a luz, ele era a lâmpada. Assim como ele não era a voz, ele era a palavra. E eu achei interessante essa expressão de que nós, quanto cristãos, deveríamos também viver essa experiência de entendermos que nós não somos chamados nem a ser a luz e nem a ser a palavra. Porque muitas vezes a gente se perde nisso, né? Entendendo que aquele que nós anunciamos é que deve ser o primeiro. Achei interessante quando o senhor disse assim, a sua missão é indicar a palavra que é eterna, né? João era o provisório, é a voz provisória. Jesus é a palavra definitiva, a palavra eterna. E como é, então, Dom, viver uma vida com esse grande gesto que é indicar Jesus? Seja sendo a voz para que ele seja a palavra, seja sendo a lâmpada para que ele seja a luz. Esse é um dos traços mais profundos da espiritualidade cristã. Na verdade, ele se refere a todo aquele que aceita ser discípulo de Jesus. É preciso lembrar sempre da palavra de Jesus, né? O discípulo não é maior do que o mestre. E há muitas conexões com cenas do Evangelho em que essa dinâmica aparece. Como, por exemplo, quando Jesus pergunta a Pedro, pergunta aos discípulos, né, quem dizem os homens que eu sou? E para vós, quem sou eu? Pedro responde, tu és o Cristo, Filho de Deus. Aí Jesus vai anunciar a sua paixão, Pedro chama Jesus à parte e praticamente o recrimina, e Jesus usa aquela expressão tão forte, não é? Afasta-te de mim, Satanás, que algumas traduções, talvez mais exatas, indicariam, vai para trás de mim. Isto é, você é discípulo, não é você que determina o caminho, você vem atrás de mim, não queira ir à minha frente. Então, isso serve para todos nós, não é? E de modo muito especial para o bispo, porque ele é colocado à frente do rebanho, mas não à frente de Cristo. Ele é colocado como aquele que pastoreia em nome de Cristo, mas ele é provisório. Aliás, às vezes os padres dizem, o bispo passa, os padres ficam, para dizer que o bispo é nomeado, chega, trabalha, pode trabalhar muitos anos, mas um dia ele passará e a igreja continuará a sua missão. Essa dinâmica do provisório é muito forte na espiritualidade cristã. Ela tem a ver com a kenosis, com o esvaziamento. Nenhum segmento
é para nos encher, para nos tornar vaidosos, para, vamos dizer assim, buscarmos as honras. E aqui é muito fácil disso acontecer, por causa do lugar que a gente ocupa, por causa dos paramentos com os quais nós somos investidos, por causa da força da palavra, do lugar. Então, estar nesses lugares, ter estas Uma coisa, responsabilidades, será sempre um desafio para não ocupar o lugar de Cristo. Ok? não, uma coisa que eu achei interessante também, ouvindo e lendo, e a partir do que o senhor está expressando agora, é a experiência do frente da igreja diocesana, né, que é aquela pessoa que nós estamos para acompanhar, para seguir. E aqui a experiência de João Batista é também a de que ele dá testemunho daquilo que ele vê. Ele é aquele que vê, que indica, que aponta, eis o Cordeiro de Deus, ele que vem após mim, ele é o esposo. E eu acho interessante quando a gente pensa assim, se existe alguém que está à frente e vê, é justamente para ajudar também aqueles que não veem. E nesse momento da pandemia, onde tantos de nós nos sentimos inseguros, incertos, com questões tão importantes como a vida, a morte, a perda repentina, a eternidade, a fé no ressuscitado, que passou pela cruz, mas ele viveu essa experiência da morte na sua carne. Como que é essa expressão também de dar esse momento? Agora também, um pouco dentro da minha área, né, quanto psiquiatra, no mês de setembro a gente também faz uma reflexão sobre o suicídio e como que cresceu isso na maioria das pessoas que foram tocadas por essa pandemia de um modo ou de outro. Sejam pessoas que já tinham alguma doença, ou sejam pessoas de frente da igreja que viveram essa expressão com um impacto muito grande. E como que nós podemos ser também essa testemunha, né? Porque a testemunha aqui nessa palavra parece ser aquela pessoa que presencia, que experimenta. Uhum. Sim. É fundamental que, para ser testemunho ou testemunha, para dar testemunho da luz, só é possível a partir da experiência. Os papas Bento XVI e Francisco insistem muito nisso. Existe uma alegria do encontro com o Senhor que não pode ser contida. Então, é a partir desta experiência, do encontro, que nós somos chamados a dar testemunho, a falar às pessoas, a trazer para elas os elementos da fé. Isso é muito importante. E o que acontece como testemunho, vamos dizer assim, a Tereza quer participar também, não é? Está... Tá certo. Ó, muito Olha, bem, Tereza. pede benção para Dom, pede. Cadê a moça? Benção. Um beijo para Pediu você. Deus te abençoe. benção. Que alegria. Agora dá um beijo nele. Manda um beijo para ele. Fala que Obrigado. você já aprendeu a fazer um porquinho. Fala. E o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Mostra para Dom. Olha. Ei, tá quase. Sim. Então, eu dizia que no fundo está a experiência que nós fazemos de Jesus Cristo. A evangelização é, em primeiro lugar, possibilitar as pessoas fazerem essa experiência. Por isso, o querigma, o anúncio, quem é Jesus, o que ele representa para nós e o testemunho daquilo que ele significa em sua vida. A linguagem testemunhal é muito forte e ela é muito presente na história da igreja. Na evangelização, ela é um dos mais fortes recursos. E aqui eu estou dizendo recurso no sentido da linguagem mesmo. Você, quando
fala da experiência de vida, você toca o coração das pessoas. Mas ninguém pode falar daquilo que não experimentou, obviamente. Então é preciso experimentar e isso se desdobra em nossa vida como uma palavra de sentido. No contexto da pandemia, esta palavra, esse testemunho da luz, se desdobra como testemunho de amor e de esperança. O modo como nós reagimos às situações difíceis da vida está ancorado para as pessoas de fé na esperança do poder de Deus, do amor de Deus. Eu sempre gosto de lembrar do Salmo do Bom Pastor. Eu, às vezes, digo, há uma tendência muito capitalista de mercado de ler esse salmo pensando assim: o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Então, tudo que eu pedir e quiser, eu obterei. Mas o salmo vai mais adiante e diz: ainda que eu passe pelo vale tenebroso da morte, teu bastão e teu cajado estão comigo. Isto é, a fé nos diz que há momentos em que nós vamos passar, todos, pela morte, mas não passaremos sozinhos, porque pelo amor que ele tem a nós, ele já passou e está junto de nós em cada momento difícil. Não só o momento da morte, que é um momento de grande sentido para a vida de cada um de nós, mas passa conosco em cada pinguela da vida. Não sei se essa expressão é usada aqui na região. Pinguela é quando tem aquele tronco para atravessar, né? o rio, não é? E a gente pensa assim, eu não vou dar conta. Mas há muitas pinguelas na vida que a gente pode ir com confiança que o Senhor está conosco, Ele passa conosco. Então, o testemunho da luz aqui é testemunho de esperança, de ajudar as pessoas a perceber que o Senhor está conosco não só nos momentos bons da nossa vida, maravilhosos, mas Ele está conosco sempre, não é? Sim, Papa Francisco falou há pouco tempo, e eu achei interessante quando o senhor foi falando em relação à experiência, a importância de você, quanto cristão, fazer essa experiência e entender que, mesmo que a gente atravesse o vale da sombra, o teu cajado está comigo. Não quer dizer que você não vai passar por dificuldades ou que todas as suas necessidades vão ser supridas, mas que você tenha certeza do cuidado do Senhor. E Papa Francisco diz assim que nós, quando cristãos, devemos anunciá-lo com a palavra, mas principalmente com a vida. E muitas vezes o que a gente percebe, até por meio das redes sociais, um massivo anúncio da palavra e às vezes uma maquiagem com a vida, enquanto os números vão dizendo que está se crescendo as tentativas de autoextermínio, o desespero, a falta de esperança. E o quanto que nós, nesse momento agora, precisamos expressar aquilo que vivemos, experimentamos, que é desta luz que é o Cristo. E uma outra coisa que eu queria perguntar para o senhor, Dom, é que assim, quanto à identidade, hoje existe uma grande crise de identidade. E essa passagem é uma passagem que, para mim, falou muito de uma realidade de uma pessoa que sabe quem é. Né? João sabe que ele não era a luz, mas que ele veio para dar testemunho da luz. E um mundo onde muitas pessoas não sabem quem são, para que veio, qual é a minha identidade quanto cristão, o que sou chamado. A gente vê muitos debates polêmicos quanto às orientações da igreja. O que o senhor teria para nos dizer em relação a isso, quanto à identidade cristã? Sim, veja que belo tema, não é? Se ancora nessa palavra, né? Eu não sou, né, a luz, mas vim para dar testemunho da luz. João Batista tem clareza de que ele não é o Cristo e tem consciência de quem ele é. Eu sou apenas uma voz. Tem aí essa consciência da sua identidade naquilo que é a sua pequenez diante do mistério de Deus. Na perspectiva cristã, um dos passos mais importantes do crescimento espiritual é o contato com a própria identidade. Quem eu sou? Ninguém consegue responder a essa pergunta totalmente, completamente. A vida será a resposta a essa pergunta. Mas
tornar-se adulto significa já ter trabalhado bem essa resposta. E então, essa resposta passará por uma escuta de si mesmo, por uma escuta da própria história, por uma escuta da realidade familiar, das experiências de fé, por uma escuta que integre aqueles elementos que talvez nós tenhamos dificuldade de lidar com eles, mas eles são nossos, não é? Então, o corpo que eu sou foi Deus quem me deu, né, na perspectiva da fé. Então, eu posso melhorá-lo cuidando um pouco do meu cabelo, da minha barba, né? Passando protetor solar para não ter fotoenvelhecimento, uma coisa que eu aprendi ontem. Existe a fotoenvelhecimento. Então, mas há uma base que não muda, né? E ela está vinculada à identidade. A fé ilumina a identidade humana também. A Igreja ensina na Gaudium et Spes, no parágrafo 22, que é em Jesus Cristo que a humanidade encontra a perfeição do ser humano. Então, o nosso desejo de ser humanos para responder à vocação cristã, porque a negação do humano aqui é a negação daquilo que Deus nos deu. Quer dizer, nós só chegamos no céu como homens. Só podemos nos santificar se somos homens, mulheres, pessoas humanas, né? Nós não somos anjos. Deus nos criou assim. Então, a santificação passa por esse processo de conhecimento de si. Esse conhecimento, às vezes, ele é penoso, porque significa a coragem de olhar para si e de mudar algumas coisas. Senão nós não precisaríamos falar de conversão, não é? Por que Jesus fala de conversão? Porque ele propõe uma compreensão do mundo, da história de cada um, da missão, à luz do reino. Então, a conversão é a mudança de mentalidade. Às vezes, nós pensamos a conversão sem pensar que ela deve entrar ou deve acontecer dentro de mim, na minha mentalidade, inclusive na percepção que eu tenho de mim mesma, né? Então, a questão da identidade é muito importante. Numa comunidade, né, como que você está à frente, num seminário, numa família, num trabalho com a juventude, é sempre muito importante criar espaços para conversar sobre esse processo de identidade, buscando, né, na fé as referências dessa conversão, que é, no fundo, assim, o que eu posso, quem eu sou, com essas características, o que eu posso transformar, fazer diferente para me aproximar mais de Jesus Cristo, que é o modelo de homem e é o próprio Filho de Deus encarnado. Dom, eu gostei muito dessa expressão que o senhor falou em relação à humanidade, porque eu tinha aqui separado uma frase de Santo Agostinho que diz assim: porque o Verbo encarnado era homem e ocultava a sua divindade. Uhum. Precedeu um grande homem com a missão de dar testemunho a favor daquele que era mais que homem. Então é importante nós também reconhecermos o nosso lugar nisso, né? Na evangelização, na missão, entendendo que nós estamos anunciando aquele que é mais. Uhum. Porque muitas vezes eu acho que fica confuso para aquele que ou está no início do caminho, ou se perde no caminho, de entender que ele precisa ser tal como Jesus. O nosso desejo é imitar o Mestre, amar como ele ama. Uhum. Mas não nos sentirmos fracassados. Eu acho que essa é a expressão. Muitos se sentem fracassados no caminho por não serem como o homem que é o Cristo. E aqui eu achei muito interessante, Santo Agostinho foi profundamente humano. Ele, sendo divino, ele se ocultou a sua divindade no homem, encarnando-se. Uhum. E deixou que se revelasse através do grande homem que é João Batista. Então, quanto de nós precisamos aceitar nossos limites
E mesmo dentro das angústias que traz estarmos encarando nossos limites, não nos sentimos fracassados por sermos humanos. Achei interessante o senhor disse assim, nós não somos anjos, né? Não fomos feitos anjos. E uma vez um sacerdote me disse, Érica, Deus se fez homem para chegar até nós. Não é necessário que você se faça anjo para chegar Uhum. até ele. Exato. Uhum. É, a teologia mais antiga, a patrística, é muito forte nessa direção, né? Ele se fez homem para nos divinizar. Mas aqui é muito interessante, é um tema longo, mas eu gosto muito desse assunto. Veja bem, qual foi a palavra que no livro do Gênesis está na boca da serpente, do tentador? Colocada a serpente no diálogo com Eva, né? Para que ela comesse o fruto, porque Deus sabe que se ela comesse, os Ela seus teria olhos se conhecido. abrirão e sereis como Deus. Veja bem, esta é a tentação de fundo que existe em todos nós. O desejo de ser como Deus, de ser onipotentes, de poder fazer tudo o que a gente quer, de alcançar tudo o que a gente pensa, idealiza, etc. E o auge disso, de ser como Deus, é a violência, porque às vezes o nosso desejo, diante de um impedimento do outro, nos mobiliza para agredir o outro, para tirar até a vida do outro. Por isso, o primeiro pecado, segundo alguns exegetas, não é propriamente de Adão e Eva, embora não vamos estar aqui dando aula de dogma, né? Mas alguns exegetas dizem o primeiro pecado não é Adão e Eva, ali é o símbolo do pecado. O primeiro pecado é quando Caim mata Abel. Ele toma o lugar de Deus. Só Deus pode tocar na vida humana. Ele dá a vida e ele chama a vida para estar definitivamente com ele. Então, o auge do pecado é a violência contra a vida humana. Veja que coisa interessante. Ao mesmo tempo, o mistério da encarnação é um mistério para nos divinizar, para nos fazer deuses, vamos dizer assim. Não é? Na carta lá de São João, né? E nós seremos semelhante a ele, mas como dom, não como conquista, não como direito. Eu tenho o direito de ser como Deus. Eu como esse fruto. Eu tomo essa atitude. Eu te obrigo a isso. Eu tiro a sua vida. Eu destruo uma nação. Entende? Eu jogo uma bomba sobre um país. Essas posturas, elas são todas expressão de um desejo de ocupar um lugar que não é nosso. Mas, ao contrário, Jesus veio nos mostrar há um caminho para a gente ser divino. Qual é? É se identificar com ele, que sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, como diz a carta aos Filipenses, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Há uma frase cujo autor gera muito arrepios em alguns, e mesmo não é tão precisa teologicamente, porque poderia gerar algum, vamos dizer assim, levanta algumas questões, mas ela tem uma base, inclusive, na patrística, né? A frase diz, tão humano assim, só mesmo o Filho de Deus. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer, Jesus foi o humano perfeito, por excelência. Então, a consequência é, quer ser divino, quer ser santo, seja humano. Mas muita gente entende o humano como aquele que então, condenado a, vamos dizer assim, a sem vergonhice. Desculpe a palavra, né? Não. O Sim. que é em nós falta, o pecado, as fissuras que existem em nós, não definem a nossa identidade. Então, a parábola de domingo no Evangelho é belíssima que nós ouvimos agora. Os que chegaram às 5 da tarde também ganharam um denário por dia, né, pela diária. E eu sempre interpreto essa parábola para dizer assim, ou nessa linha, o que é que o patrão está dando aos trabalhadores? É o reino. E Deus não pode dar um pouquinho de reino para um e muito reino para outro. Quer dizer, Ele quer que todos, mesmo os que cheguem na última hora. É interessante porque a liturgia coloca o texto de Isaías como primeira leitura. Os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Humanamente, nós não pensamos assim. Nós somos muito pela linha do mérito,
de quem pode mais, de quem sabe mais, de quem mais fez. E Deus não vai por aí. Né? Jesus não foi por aí. Então, as muitas cenas do Evangelho mostram Jesus valorizando as coisas pequenas e querendo que todos estejam com ele. Né? Por isso ele vai dizer ao ladrão, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ali foi o sacramento da reconciliação que Jesus celebrou para aquele que a tradição chama São Dimas, né? Porque ele tem um ato de bondade na sua vida. E como diz o apóstolo, né? Um ato de amor apaga uma multidão de pecados. Então, essa é a lógica do amor que Jesus nos ensina. E é por aí que a gente se torna humano e se santifica. Dom, e é interessante quando o senhor cita o evangelho desse domingo, porque muitas vezes nós temos a impressão de que é humano a justiça. E pensando pela linha daquele que trabalhou e que foi se seguiu um contrato, ele se sentiu injustiçado porque recebeu o mesmo. Mas, na verdade, ali ele estava sendo justo, ele estava pagando o que lhe foi o contratado, né? Nós combinamos isso. E quando no Evangelho fala assim, você está achando ruim porque sou bom? É um convite, esse Evangelho me lembra muito o Evangelho também do filho pródigo, porque a gente tem sempre um pouco daquele irmão mais velho que também Sim. acha ruim porque está se fazendo uma festa, e o pai vai dizer, mas você sempre esteve aqui comigo, tudo que é meu é seu, você poderia ter feito festas durante toda a vida, e você que entendeu e viveu como um empregado enquanto era um filho. Este aqui estava morto e reviveu. Em quantos momentos nós vivemos essas expressões, né? Quando o senhor traz assim, o que é ser humano, e Deus é tão humano, né? Jesus é o homem, eis o homem. Eu acho que aquela expressão, essa frase sempre me toca muito quando fala assim, eis o homem. A imagem do ser humano de verdade é o Cristo. Então, se você quer entender o que é ser humano, quanto compaixão, empatia, gratidão, perdão, essa expressão positiva da vida, e que são atos que, para dar testemunho da luz, eu acho que é importante nós sempre lembrarmos, né, de pedir perdão. O senhor falou assim, da confissão, o pedir perdão e o ato de perdoar, um gesto de bondade, um gesto de amor. A vida é feita destes gestos, né? Assim também quando a correção, porque quando o senhor falou logo lá no início, né? Também não deve ter sido fácil para Pedro quando Jesus disse ou afasta-te de mim, Satanás, numa tradução, ou vai para trás. Lembra de qual é o seu lugar, você me segue, eu é que estou indicando o caminho. Às vezes também isso mexe muito conosco, né? Ouvir essa palavra às vezes parecendo que é mais dura, ser tratados com dureza, mas isso também faz parte de um amadurecimento, né? Sim. Para crescermos como humanos, precisamos ser corrigidos, né? Você tem a Teresa, pequenininha, então você e o Alisson têm uma tarefa muito importante, que é de humanizá-la. Essa humanização vocês vão fazer a partir dos valores da fé, porque são um casal de fé. E casados no Senhor, casados em Cristo. Então, a Teresa é aquela criança que Deus confiou a vocês para que vocês apresentassem para ela o que é o amor de Deus. Ora, o amor também tem exigências, né? Essa ideia de um amor sem nenhuma exigência é muito perigosa, né? A exigência é exatamente apresentar que existem limites, que ela não pode fazer tudo o que ela quiser. Se vocês apresentarem isso para ela, vocês estarão, desculpe da péssima comparação, mas fazendo o que a serpente fez. Você pode ser uma deusa, minha filha. Você pode tudo. Abre seus olhos que você pode tudo. Não é assim. Ela não vai poder. Nossa. E vocês já fazem isso de modo natural, né? Por exemplo,
vocês, nessa altura, já devem ter ajudado ela a perceber que o fogo queima. E queima porque ela é humana. Se ela fosse anjo, ela podia estar no meio do fogo, mas não. Ela é humana. E o fogo queima. O sol queima também na pelezinha dela se ela ficar muito tempo no sol. Um líquido quente queimará seus lábios, a sua língua, né? Ou o frio vai deixá-la resfriada. Essas coisas mostram, aos poucos, que vocês estão ensinando a ela o caminho da humanidade, né? Aí é tratar bem. O dia que depois da Teresa tiver o Zezinho, então vocês vão ter que falar: Teresa, você tem que partilhar com o Zezinho o seu brinquedo. É seu, mas também vocês Tiver, dois podem. tiver o Zezinho, tiver o Zezinho foi ótimo, viu, Dom? Mas ainda bem que há muitos Zezinhos na comunidade para ela já ir aprendendo isso. Exatamente. Que é a convivência, né? Que é o nosso maior desafio, que é, voltando lá ao pecado inicial de Caim mata Abel. Você pensa bem, o maior desafio nosso é que nós não estamos sozinhos no mundo, nós temos os outros, temos que partilhar, não é? Por que existe fome no mundo? Porque não existe essa partilha. Por que existe a violência? Porque uns agridem outros, né? Então, por que existe a É, exploração? Porque uns se colocam sobre os outros, achando no direito de explorar. eu achei fantástica a expressão, Dom, assim, para mim foi iluminador, né? Me iluminou bastante a expressão que o senhor disse assim: vocês têm a missão de humanizá-la. Uhum. É porque a gente acredita que já nasce humano, mas na verdade nós estamos em um mundo que até tem feito o processo inverso, tem nos tirado essa humanidade por incentivar, por fazer acreditar que nós podemos fazer qualquer coisa, que isso é ser humano, né? Ser capaz de fazer qualquer coisa, poder fazer qualquer coisa com o seu próprio corpo, isso é empoderamento. Quando na verdade não, né? Ser humano é justamente esse eterno aprendizado, esse aprendizado com a vida. Eu achei interessante o senhor dizer assim: a gente, para saber a nossa identidade, vai levar uma vida inteira. E ainda assim, eu acho que nós estaremos naquela dimensão de vai ser revelado ainda por partes, nós não nos conheceremos como somos conhecidos. Mas quando a gente pensa que também na evangelização, nós que como cristãos somos chamados a evangelizar, somos chamados a humanizar o mundo. O mundo precisa ser mais humano, mas mais humano Uhum. nessa dimensão de Cristo. Como que ele responde à violência? Né? Como Uhum. ele responde à humilhação? É, ele, eu sempre lembro da paixão assim, ele é aquela pessoa que se cala no meio de um momento em que ele poderia dizer tudo o que havia feito e todo o bem que havia feito, ele se cala. Ele se submete a uma agressão. E quando vão tentar defendê-lo com armas, ele disse: não é esse o caminho, não é para aquele que sai pela arma, perecerá pela arma. Então, essa palavra que o senhor disse de humanizarmos, eu acho que também, além de nossa identidade, revela também a missão do cristão. Eu acho que todo cristão deveria ser, como eu e Alisson, agora com essa palavra, né, tão bela que o senhor disse, de humanizarmos nossa filha, temos a missão de humanizá-la, de que ela entenda que tem limites e que ela é chamada a compartilhar, que ela é chamada a agradecer, porque se a gente pensar na pessoa de Jesus, a gente vai pensar numa pessoa que sabe render graças pelas pequenas coisas, que está acolhendo o pequeno, o grande e que vai de encontro à dor, né? Não é a mulher viúva que perdeu o filho que pede para ele que ele ressuscite. Ele vai ao encontro daquela dor, abraça, acolhe, restaura a identidade, a dignidade daquela mulher adúltera olhando nos olhos. Então eu sempre penso assim que a partir do momento que você conhece Jesus Cristo e vive essa experiência transformadora, a partir de agora eu vou utilizar muito essa frase do Senhor. Você tem então essa missão de humanizar mais, humanizar o mundo que tem cada vez mais se desumanizado
e o valor do ser humano tem sido cada vez menor diante de tantas questões. Uhum. Sim. No processo, vou chamar assim, de humanização, tem muitas coisas a gente poderia aqui recordar, né? A palavra é fundamental. Veja que a Teresa, desculpe falar assim, mas acho que fica interessante. A Teresa vai aprender a falar porque vocês conversam com ela. É de ouvi-los, né? E alguns dizem que a gente fala, qual a sua língua materna? Falar a língua materna é a língua que aprendeu com a mãe. Quer dizer, os meus lábios, não é? Aprenderam a falar com os lábios de minha mãe, que olhou para mim e disse: você é uma gracinha, você é meu filho, te amo, te quero, um beijo. Né? Então, essas primeiras palavras foram dando a linguagem à criança. Né? E geralmente, uma das primeiras palavras que a criança fala é mamãe. Né? Pai são as primeiras palavras ali, porque são as relações mais fortes. Mas virá junto disso uma série de outras coisas, né? Que a criança escuta, mas ela vê, ela observa, ela sente, né? Ela tem sentimentos. A criança é capaz de captar que a mãe ou o pai estão tristes ou estão preocupados, e aquilo virá também para ela um incômodo. Então, esse processo de humanização, ele é algo vivo, não existe um manual, né? Existem até alguns, como ser pai, como ser mãe, mas e depende muito dessa graça que é quem é o filho que nos foi confiado, né? Então, quais são as características daquilo que está dado que nós não vamos mudar? Então, como é que a gente ama e oferece a esse filho essa chance de ele poder crescer como pessoa, como gente, né? Com tudo isso que está no coração dele, que está no nosso coração também. Para o casal de fé, volto a dizer, o modelo é Jesus Cristo. Então, quanto mais a gente conhece o Evangelho, mais a gente se nutre do jeito de ser de Jesus. Por isso, para o cristão, eu entendo que o livro, prioridade, que ele precisa ler com muita constância, senão todos os dias, até tê-lo de cor ou em cordes no coração, é o Evangelho. Porque ali está apresentado quem é Jesus e a sua mensagem. E é dali que a gente vai desdobrando na vida como é que a gente é misericordioso nesse tempo, como a gente é justo nesse tempo, como a gente faz o bem nesse tempo. Para dar testemunho da luz, não é? Por exemplo, eu não posso dar testemunho da luz se eu espalho fake news. Se eu espalho uma notícia falsa, eu estou indo contra o Evangelho. O Evangelho é a boa nova, é a notícia verdadeira, a notícia de vida. Então, às vezes você até espalha uma notícia falsa, não por intenção de fazê-la, mas pelo ímpeto de compartilhar uma coisa que até você achou interessante, mas que, se for verificar, não é verdadeiro. E não é tão interessante assim, porque pode ter ali passando também elementos que não são, que Jesus não compartilharia. Eu acho que em tempos de internet, nós poderíamos fazer aquela pergunta: Jesus compartilharia essa mensagem? Jesus daria um like nessa mensagem? Jesus ia fazer um comentário nessa mensagem? Jesus Seguiria? denunciaria essa mensagem? Então, eu acho que é um por aí, né? Cristo para nós. E é aí em todas as coisas. Ô, Dom, eu queria expressar aqui, eu não estou sabendo a questão do tempo, eu sou um pouco assim ruim Temos 8 de... minutos ainda. Ah, então, o senhor está melhor que eu, tá vendo? E eu queria expressar assim, quando o senhor falou da língua materna, da palavra, eu como fundadora, experimentei muito assim, o quanto que é importante nós colocarmos essa palavra vivida e encarnada no meio da comunidade, essa linguagem, essa palavra que é o Cristo, nesse mês da palavra, mais ainda, para que nós possamos também reconhecê-lo. Porque aqui, quando diz assim, João é aquele que vê e ele aponta, mas depois disso, a partir dele, veio João o Evangelista, que
que também passou a conhecer Jesus e reconhecer, e assim outros. E eu lembro que Papa Francisco fala que a igreja cresce assim, por atração, não por proselitismo. E tudo que o senhor falou aqui me tocou muito nesse sentido, assim, de o quanto que a gente precisa, muito mais do que pregar ou anunciar a palavra, mas revelar o Cristo, né? Fazer com que o outro experimente, humanizá-lo, fazer com que essa linguagem materna, que seja a palavra de Deus, né? Que ela realmente seja a nossa linguagem materna. E isso me comoveu muito, porque muitas vezes nós, num mundo tão cheio de informações, cheio de palavras, tudo tudo com muito acesso, né? Acesso a conhecimento, acesso nem sempre verdadeiros, mas muitas pessoas falando com muita autoridade de tantos assuntos, o quanto que é importante a gente resgatar essa língua materna, essa palavra que é o Evangelho. E quando o senhor falou assim, eu tinha um professor de química que já faleceu, chamado Vanderbach, que ele sempre falava que química a gente tinha que decorar. E aí ele falava, decor vem do latim, que é guardar de coração. Então eu não criei uma birra por decorar a química, porque ele falava dessa forma amorosa da química, de que era você guardar de coração. E o quanto que nós também precisamos encarnar essa palavra, que ela realmente, para que eu entenda como que Jesus seria misericordioso, como que Jesus também corrigiria em um momento, quando o senhor falou assim, né? É importante que os filhos, e aí dentro da minha missão quanto fundadora, os filhos espirituais também vivam essa experiência dessa presença, dessa palavra, porque no mundo de hoje a gente percebe essa desfiguração do humano, né? Seja no querer ser sempre jovem, ser para sempre jovem, não envelhecer, uma hipervalorização da saúde, uma negação do sofrimento. Nesse tempo de pandemia, eu muitas vezes disse assim, olha, nós estamos vivendo num deserto, mas precisamos ouvir o que Deus está nos falando neste deserto, quando Deus coloca o mundo inteiro na sua condição de humano, de passageiro, todos somos passageiros, Ele é o eterno, tudo aqui é provisório, né? Ele é o eterno, e quanto que é importante nós estarmos olhando para essa eternidade. Eu queria agradecer muito, Dom, pelas palavras que o Senhor nos deu hoje. Espero ter outros momentos assim com o Senhor, porque gostei demais, aprendi muito, e acredito que todos aqueles que estão conosco nesse momento tiveram a oportunidade de aprender também da linguagem paterna, né? Ouvir o pai falando, embora eu sempre sinto nos meus bispos um traço de maternidade muito grande, não sei se é porque eu gosto de abraçar e todos eles me abraçam e me acolhem dentro da minha identidade, no meu jeito, né? Que é esse jeito assim, mais infantil às vezes, eu acho, não sei, brincar. Mas todos os bispos que eu tive, graças a Deus, até hoje, e se continua com o Senhor. Estava fazendo estudo, vi que a palavra João significa Deus fez graça, Deus fez misericórdia. E eu sempre acho interessante porque o Senhor é João Justino. Então, eu acho que Deus fez misericórdia na medida justa para a nossa diocese nesse momento, nossa arquidiocese, tão necessário. Neste tempo também, né, um tempo onde a igreja está passando com todo o povo o sofrimento, as chagas, né, sofre a dor do seu povo. E um João que é tão mariano, né? Eu sinto assim que a gente na comunidade faz um quarto compromisso, que é o de martiria, de dar testemunho, dando a vida pela igreja. E quando eu via que a palavra que o Senhor dá é dar testemunho da luz, é uma graça da Virgem Maria, que ela também é aquela que
é revestida de sol, mas não é o sol. Né? Eu acho que essa experiência. Então, eu queria agradecer muito por ter revelado um pouco mais sobre o senhor, né? Quem o senhor é, e que coisas que o senhor falou de si mesmo. Eu acho que é a forma como que humana que o senhor foi expressando em relação à dor, à vida, à maturidade, à missão, a nossa missão quanto cristão. Queria agradecer muito e dar o espaço para o senhor deixar uma Sim. mensagem, uma palavra para nós quanto igreja, quanto aqueles que estão aqui para ouvi-lo e construir esse reino, né? Uhum. Pois é, para concluir então, uma breve mensagem. Quando eu falo da língua materna, eu fiquei pensando depois, com as suas observações, que a língua materna da igreja é o Evangelho, né? A igreja, mãe, nos ensina o Evangelho. Então, como cristãos, nós vivemos desta língua que a igreja nos ensina. A igreja é o útero, né? que, nos, que nos gera para a fé. Daí a referência tão bonita da pia batismal, como um verdadeiro útero, né? Cheio de água, onde ali somos banhados e nascidos para a vida em Cristo. E, nesse sentido, após o batismo, a igreja entrega a vela acesa. Né? E é bonito porque é uma palavra muito pequena, mas tão forte. Quando o que preside a celebração entrega a vela acesa no Círio Pascal, diz o nome e diz: caminha como filho da luz. E batismo, antes de ser chamado batismo também, ou o nome que o cristão recebeu, era fotimos, iluminação. Quer dizer, o batismo é ser totalmente iluminado por Cristo, caminhar como filho da luz, dar testemunho da luz. Eu desejo que todos vocês que participaram conosco desta live possam aprofundar no seguimento de Jesus, na sua experiência de fé, esse sentido de buscar ser luz. E uma boa pergunta, muito simples, que cada um pode fazer como revisão de vida, algumas vezes, ao final do dia, uma vez por semana, eu dei testemunho da luz, eu caminhei como filho da luz durante essa semana, onde eu não caminhei como filho da luz? Se a gente, por acaso, caminhou como filho das trevas ou servo das trevas, a gente pode e deve reconciliar, retomar o caminho da luz. Né? Quem está na escuridão sabe quanto é importante ver um fio de luz para correr em direção. E a luz, para quem está nas trevas, é a direção, é o foco, não é aquilo que se busca. Então, que nós possamos sempre buscar a luz que é Cristo. Peço a Deus Nós que queríamos abençoe pedir a todos bênção, vocês. viu, Dó? O Nós tempo queríamos sua está bênção. quase concluindo e vamos rogar ao Senhor que derrame sua bênção sobre todos vocês, suas famílias, sobre suas comunidades. Não se esqueçam de que a palavra de Deus é luz para os nossos passos. Então, como diz o Salmo, vamos ancorar nossa experiência de fé na palavra de Deus. E vamos confiarmos àquela que foi a mais verdadeira, a mais plena na vivência da palavra, né? Que pôde dizer: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria. Estamos aqui em diálogo com a comunidade Filhos de Maria. Maria é aquela que colocou-se tão disponível à palavra que a palavra se fez carne no seu ventre. Ela nos deu Jesus, o Filho de Deus. Ela é a mãe de Deus, ela é a mãe de Cristo, ela é a mãe da igreja, ela é nossa mãe. Por intercessão de Maria, mãe da igreja, por intercessão de São José, seu beatíssimo esposo, venha sobre você, sobre sua família, sobre sua comunidade, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Acho que ainda tem um minuto. Amém. Porque aparece daqui a pouco. Muito obrigada, Dom. Tá bom. Forte Muito abraço obrigada, para Dom. todos. Espero
que a pandemia passe logo para a gente poder dar os abraços, não é? Para poder pegar a Sim, Tereza no sim, colo, brincar com ela, certo? E Deus abençoe, sim, então, sim. fiquemos assim. Um grande abraço. Eu queria agradecer muito todas as palavras, ó. Me moveram muito a querer ser mais filha da luz. Eu acho que essa expressão de